Então, meninos, vamos ver aí, né, uma pequena revisão sobre o que nós vimos nesses últimos dias, que foi a função logarítmica, que a função logarítmica de base A é definida como f de x igual, né, a x elevado à base A, com A real positivo e diferente de 1. Então, quer dizer, o A é que essa base, ela faz parte dos números reais positivos, mas não pode ser 1, diferente de 1. A função inversa da função logarítmica é a função exponencial. O logaritmo de um número é definido como o expoente ao qual se deve elevar a base A para obter o valor x. Vimos sobre o domínio da função logarítmica. O domínio de uma função representa os valores de x, onde a função é definida por f de x, né, na base A elevado a x. O domínio são os números reais positivos e o contradomínio são os números reais positivos, e o que faz com que o gráfico da função logarítmica fique apenas no primeiro e no quarto quadrantes, já que o valor de x será sempre positivo. Então, nós não podemos esquecer que aqui na logarítmica, a nossa base e o nosso logaritmando são sempre positivos, sendo que o nosso b logaritmando é diferente de zero, não pode ser zero, e a nossa base, a, ela também não pode ser 1. E para construir o gráfico de uma função logarítmica, é preciso atribuir alguns valores para x e encontrar o valor f de x. Nesses casos, esse gráfico também pode ser crescente ou decrescente. O que define como o gráfico vai se comportar é o valor da nossa base A, né? Então, se a base for maior que 1, o gráfico será crescente. E aqui, se a base for maior que 0 e menor que 1, o gráfico será decrescente. Nunca igual a 1, viu? A nossa base. E aí nós vimos que também a função logarítmica e a exponencial são conhecidas como funções inversas uma da outra. E se traçarmos a bissetriz dos eixos ímpares, o gráfico da função exponencial é simétrico ao gráfico da função logarítmica. Nós vimos isso aqui no nosso vídeo, na nossa aula online, né? Falamos também sobre essas propriedades, que a propriedade 1, né, que é a propriedade do produto, e aí nós vimos como ele é feito, como que se resolve essa propriedade, que primeiramente, quando nós temos aqui a propriedade de um produto, igual nós temos o log, né, de 2 vezes 3, nós vamos separar primeiro esse logaritmo, e aonde era um produto, ele passa a ser uma adição. Que aí também nós vimos a propriedade 2, que aí ela já estava falando que é a propriedade do quociente, que o quociente nada mais é do que uma divisão. Também nós vamos separar este logaritmo e essa divisão se transformará em uma subtração. E assim, né, que nós vimos essa propriedade 2, então se nós tínhamos aqui o log de 625 dividido por 125 na base 5, nós separamos o log, o que era uma divisão passou a ser uma subtração. Aqui nós vimos essa propriedadezinha na nossa aula online. E falamos também sobre a terceira propriedade, que ela vinha falando sobre a propriedade da potência. Essa nossa terceira propriedade, essa da potência que nós estávamos falando, ele disse que assim, né? O logaritmo de uma potência é igual à multiplicação do expoente dessa potência pelo logaritmando da base da potência em que mantemos a base do logaritmo. Isso aqui é nada mais o que? Esse expoente aqui, esse expoente 2, ele é do nosso logaritmando. Então, ele está aqui no nosso b, né? Ele é expoente aqui. Então, essa propriedade, ela disse que esse expoente aqui, ó, passa aqui para frente do logaritmo, multiplicando. Então, foi isso que nós fizemos. Trouxemos esse 2 aqui para frente, multiplicando o nosso log de 81 na base 3. Temos também o nosso gráfico aqui crescente, né? Então, na função crescente, quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. E aí, nós temos para resolver o log, né? Aqui de x na base 2. Então, essa aqui seria a nossa função. E aí, nós atribuímos valores aqui a x, né? 4, 2, 1, 1,5, 1 sobre 4. E aí, vamos. Então, aqui, aonde tem o x, nós vamos substituir, né? Então, aqui, ó, f de x, 4. E aqui também era x, nós substituímos. Isso aqui tudo é para que possamos resolver esse logaritmo e encontrar o nosso valor de y. Então, aqui nós ficamos com os pares ordenados, 4 e 2. É ele que nós vamos marcar aqui. Então, nosso ponto A
Quando x é 4, y é 2, nós marcamos aqui no nosso plano cartesiano. Então, aqui x4, y2. Marcamos aqui, então, o nosso ponto A. E assim fizemos com todos os números aqui, né? Então, quando 2, x2, y é 1, nós marcamos x aqui primeiro, é 2, y é 1. Então, aqui o nosso ponto B, ó. x2, y1. Marcamos nosso ponto B aqui. Agora, nosso ponto C, o x é 1 e o y é 0. Tá aqui onde nós marcamos nosso ponto C, o x é 1, o y é 0, né? Aqui agora, o x valendo 1 meio, y menos 1. Tá aqui, ó. Tá vendo? Foi aqui que nós marcamos esse nosso ponto D aqui, ó. Porque aqui o y é menos 1. Aqui, menos 1. E o x é 1 meio. Então, tá passando aqui, né? Ó. Aí, o ponto E, o x é 1 quarto e o y menos 2. Aqui, ó, onde ficou marcado nosso ponto E. Para podermos traçar, né? Aqui, ó, a nossa logaritmo. O nosso gráfico da função logarítmica. Decrescente, resolvemos da mesma forma, né, meninos? Sabendo que na função decrescente, quando o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Mas atribuímos valores a x, resolvemos a nossa função para podermos chegar ao valor de y, montarmos o nosso par ordenado. Depois disso, desse par ordenado, é que nós vamos marcar os nossos pontos aqui no nosso plano cartesiano. Então, assim, essa função logarítmica também tem um gráfico crescente e um gráfico decrescente, né? E aqui esse decrescente, quando o valor de x aumenta, o valor de y diminui.